que os feiticeiros, parece que eu os vejo correndo nas ruas, indo de encontro ao apóstolo Paulo, trazendo os seus manuais de feitiçaria, trazendo os seus livros de feitiçaria e lançando ali, até que se fez um grande monte de livros. E ali aqueles livros foram queimados, e aqueles feiticeiros se converteram a Jesus Cristo. A manifestação da glória de Deus era tão tremenda naquela cidade, queridos, ao ponto daqueles que estavam em suas casas enfermos, recebiam os lenços e os aventais do apóstolo Paulo, porque eles não podiam se locomover, eles não tinham mobilidade em função das suas enfermidades. Mas os familiares levavam os lenços dos apóstolos ou do apóstolo e tocavam nos enfermos, e os demônios saíam, as enfermidades saíam. A cidade de Éfeso passou por um grande avivamento nos dias do apóstolo Paulo. Aqueles discípulos de João Batista que estavam ali, assim que Paulo chega, pergunta a eles: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: nós nem sabemos que existe o Espírito Santo, ou que o fato do Pentecoste, ou que a promessa de Joel 2, 28, 29 já se cumpriu. Vocês são batizados em quê? Perguntou o apóstolo Paulo. Eles disseram: no batismo de João. E a Bíblia diz que Paulo anuncia Jesus Cristo, prega o Evangelho, batiza aqueles discípulos de João Batista nas águas, impõe as mãos sobre eles e eles recebem o batismo com o Espírito Santo, falando em línguas e profetizando. Louvado seja Deus. Assim estava nascendo a igreja, no meio de uma cidade de promiscuidade, de depravação. Uma igreja poderosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja dominada pelo poder de Deus, uma igreja plantada na palavra. Paulo passara ali aproximadamente 3 anos pregando a palavra, instruindo os irmãos, se reunindo em um alpendre, em um anfiteatro, onde ali ele pregava a palavra de Deus para aqueles irmãos, porque ele não era mais aceito na sinagoga dos judeus, porque ele não pregava Moisés, ele não pregava o sábado, ele não pregava as tradições dos fariseus, ele pregava o Evangelho de Jesus Cristo, ele pregava a salvação na pessoa bendita de Jesus. E assim muitos judeus, assim como gentios, iam se convertendo, e a igreja ia crescendo. E Atos dos Apóstolos capítulo 19 vai nos dizer que a palavra de Deus crescia e prevalecia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas escute, queridos, Paulo deixa a igreja ali organizada, com uma liderança já estabelecida, e segue o trabalho missionário para outra província. Mas Deus, que cuida da sua obra, determinou a morte de Domiciano, e o novo imperador ordena a João que volte para a sua casa lá em Éfeso. Chegando em Éfeso, João já havia recebido as revelações de Apocalipse, e ali ele começa a escrever agora esta carta. Ele já havia escrito o Evangelho, que é conhecido como o 4º Evangelho, que é o Evangelho do apóstolo João, depois de Lucas. E agora ele escreve esta carta, não somente à igreja que estava ali naquele contexto, a igreja dos Efésios, mas ele escreve esta carta como uma espécie de uma circular para todas as igrejas da Ásia Menor, porque todo o Império Romano, em todo o Império Romano havia uma igreja plantada. Paulo trabalhou, os apóstolos trabalharam, a igreja primitiva trabalhou,
enquanto as trevas iam se estendendo, a igreja também ia avançando com o evangelho de Jesus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor.